Olá, pessoal do GigoCast, tudo bem com vocês? Segundo episódio, hein? Estamos aqui com a presença ilustre, Michael Master. Vai falar pra gente aqui do testemunho dele, da vida dele, como lidar com certas situações. Vou pedir para ele se apresentar um pouquinho para vocês. E estamos aqui para honra e glória de Deus, porque ele nos colocou aqui. E estamos aqui para falar dele, sobre ele, para ele. E que essa mensagem de hoje encontre o seu coração. Maico, fala um pouquinho aí, cara. Amém, amém. Obrigado, viu? Primeiro quero agradecer aí o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é um prazer, uma honra aí ser convidado aqui no segundo episódio, né? Segundo episódio. Começando esse projeto aqui, que Deus abençoe. Tenho certeza que Deus vai derramar bênçãos aqui nesse local consagrado a Deus. Muitas pessoas vão passar aqui, vão trazer a palavra do Senhor certa, da Bíblia, experiência de vida aqui para engrandecer não só a vida de vocês, mas dessa galera toda aí que já tá te seguindo, te acompanhando. Deus abençoe sempre, não é só esse projeto e todos os projetos da vida de vocês. Eu tenho certeza que coisas grandiosas vão acontecer nesse lugar. Obrigado. Amém. Uma satisfação estar aqui com vocês. Viu? Eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz mesmo, de verdade, de coração. Quebrantou meu coração o seu aceite. Falar, vamos, meu irmão, vamos falar do reino. É pro reino. Isso tocou meu coração. É pra ele todas as coisas, né? A primeira coisa que a gente fez foi isso, agradecer primeiro a Deus, né? Uhum. Por você ter aceito o convite. Uhum. E segundo a você, que ficamos muito gratos mesmo. Segundo episódio, traz uma pessoa que nem você aqui, muito bom. Obrigado por ter aceito e por estar presente. Glória a Deus. É emocionante mesmo pra nós, porque é como eu falei, a gente não queria fazer nada disso. Mas Deus falou, não, isso. Eu vou preparar. Esse é o nosso Deus, né? É, exatamente. Esse é o nosso Deus. Pega as coisas loucas, né? Isso. As coisas improváveis, como a gente tava falando, Uhum. pra confundir as sábias. Exatamente. É assim que ele faz, assim que ele age, e é porque ele é soberano sobre todas as coisas. Então ele sempre vai fazer assim. O que a gente pode é só seguir os passos, né? Deixar Deus agir nas nossas vidas e ser instrumento nas mãos deles, né? Sim, Amém. com certeza. Amém. E vocês, pessoal, que não seguem a nossa página, segue lá no YouTube, segue lá no Instagram, ativa o sininho. A gente criou esse GigoCast para levar conhecimento para vocês, para ajudar vocês a subir o nível, para crescer, para caminhar, não para ficar parado. Que essa mensagem de verdade encontre o seu coração. Assim como o Evangelho um dia me encontrou, a palavra do Senhor um dia me encontrou, ele me coloca aqui a falar o que me encontrou, que foi ele, que foi a palavra dele. Que ela te encontre de verdade. E está aqui hoje com a gente, uma honra. Um prazer imenso receber Michael Master. Obrigado por todos os seguidores dele também, que estão acompanhando ele. Agradeço de coração. Que a mensagem, mais uma vez, encontre vocês. Que vocês subam o nível, que vocês saiam daqui cheios de conhecimento, para a honra e glória do Senhor. Porque o Senhor faz milagre. A tempestade jamais vai mudar a promessa de Deus. Creia nisso, tá? E, Maico, fala um pouquinho, cara, como foi o seu testemunho, assim? Você já conhecia Deus? O que você fazia antes, cara? Como foi esse processo? Então, o meu tempo de caminhada é muito pequeno, viu, Guigo? Eu tô aqui, eu fui batizado em 2019, me converti em 2019. Tá bem recente, aí vai fazer 4 anos nesse final de ano. E eu vivi uma vida totalmente diferente da vida que eu tenho. Na verdade, eu não tinha nenhuma vida, né? Eu me considero hoje nascido de novo. Batismo, né? A minha conversão não foi só um ato de fé, foi um renascimento. Deus me tirou ali das trevas mesmo e do pecado e me libertou, me resgatou, me convidou, me separou e hoje ele vem levantando, né, a minha vida, a vida da minha família aí para ministrar na vida de muitas pessoas. Glória a Deus. Mas o início foi assim, eu já quero deixar já essa chave aí pro pessoal que tá assistindo, né? Valorizem as esposas de vocês. Os homens precisam valorizar as mulheres. Mulheres são verdadeiras guerreiras. As mulheres são aquelas que quando o joelho toca o chão, né? As orações chegam aos céus. Então, os homens precisam valorizar. Eu falo para você de coração aberto aqui e com oração cheia de amor, que eu só tô aqui hoje, Deus me colocou nesse lugar porque foi as orações da minha esposa. Foi ela o instrumento usado para me alcançar. Então, se você é casado aí, se você tem a sua esposa, valorize ela. E
entenda que as orações dela têm poder. Eu costumo dizer, né? As mulheres têm um 0800 com o pai, né? Uhum. Parece que faz um telefonema e as orações chegam na frente. Foi escolhida Né? também, Foi né? escolhida, né? A mulher é a intercessora do lar, né? A Bíblia já conta, a gente tem vários relatos na Bíblia de mulheres aí que moveram uma nação, né? Nossa. Mulheres que, orando, mudaram até convencer um Deus, né? Então a gente fala que a gente precisa valorizar as esposas, porque foi alcançado por causa da minha esposa. Foi ela que foi o start de tudo. Na verdade, a família toda, né? Mas eu tenho certeza que se ele não tivesse colocado ela na minha vida, provavelmente ainda era um homem perdido no mundo aí. Glória a Deus pela vida dela. Ela tá ali, tá assistindo, ela tá filmando tudo, registrando. Pessoal, peguem isso, um conselho de ouro. Valorizem as suas esposas. Ela tá intercedendo por você. A sua esposa, que muitas vezes a gente chega em casa, né? Não dá nem um boa noite, não dá nem um beijo, não dá nem um agradecimento. Desculpa da correria, né? Do dia a dia. Sim, desculpa do dia a dia. E a gente tem que valorizar quem tá do nosso lado. Valorizar. A gente tem que valorizar quem intercede por nós. Sabe, isso é muito importante. Tem coisas que a gente não vê, mas ele tá vendo. Exatamente. Eu sempre costumo dizer isso. Sabe? Pô, tem coisas... Quantas coisas Deus nos livrou hoje que nós não sabemos? Né? Ah, será? Será não. Existe um mundo invisível. A Bíblia fala que se a gente fosse ver a olho nu, nós não resistiríamos. Né? E sua esposa orou muito por você, Marcos. Você era muito louco. Eu era muito louco. Eu era, irmão. Eu era muito louco. A gente se conheceu e eu ainda tinha um modo de vida ímpio. E eu não compreendia a fé dela. Eu não entendia. Eu nem acreditava. Eu falei, não é possível que ela tem toda essa fé. A gente viveu um período no pecado, a gente viveu um período antes de casar, a gente morou juntos, né? A gente teve uma fase que a gente estava longe dos caminhos do Senhor. Ela longe da igreja, mas não longe de Deus. O coração dela ainda estava lá e ela orava. E eu lembro de um dia que me marcou muito a minha vida. Foi um dia que eu acordei de madrugada para ir no banheiro. Então, quando eu levantei, ela não estava do meu lado. E aí eu abri, eu via uma frestinha da porta do closet assim aberta e ela estava de joelho orando e chorando em cima da Bíblia. E aquilo me marcou, aquela cena. E eu falei, tem alguma coisa aqui, né? A fé dela é algo surreal, porque eu fazia de tudo para que ela não estivesse comigo. E ela insistiu, e ela persistiu, e ela falava, Deus vai tocar na sua vida. Deus, ele vai, eu tenho promessa que isso vai acontecer. E eu fui vendo ela não desistir de mim. Eu tinha desistido de mim, mas ela não. Mas ela não. E ela tinha isso no coração dela de que Deus ia, de alguma forma. E ela nem entendia como. Por diversas vezes ela falava, eu não sei como. Né? Porque eu tinha além de um modo de vida ímpio, eu era envolvido em religiões ocultistas. Eu passei por várias outras religiões, passei por seitas, passei por sociedades secretas. Então eu tinha uma passagem totalmente fora dos caminhos do Senhor. Então eu tinha mais esse agravante. Porque não era só porque faltava fé, eu afrontava a fé. Você estava com ela e vivia esse ocultismo. Você acha que era mais de afronte ou... De repente até, vamos falar assim, uma ignorância, alguma coisa do gênero. Assim. Então, a ignorância não era afrontar mesmo. Porque assim, toda a minha família sempre foi cristã. A minha família sempre foi testemunha de Jeová. Eu fui criado nos caminhos do Senhor. Eu fui batizado, né? Na minha adolescência e na juventude, eu andei dentro das congregações, eu recebi ensinamentos bíblicos. E depois eu desviei, como a maioria dos jovens fazem. E aí depois eu fui querer experimentar e conhecer outras religiões, outros lugares, e a curiosidade me levou a buscar outros caminhos. Você vê que esses caminhos que você, por exemplo, era uma curiosidade. Isso, era uma curiosidade. Você andava e nada preenchia. Nada preenchia, porque assim, eu tinha uma busca, Guigo, de algo que eu nem sabia o que era. Eu queria preencher algo porque eu tinha um vazio dentro de mim. A única coisa que eu conseguia traduzir todos os lugares que eu busquei era para preencher algo que eu sentia dentro de mim. Então, assim, tudo era isso. Os relacionamentos era para preencher um vazio. As religiões e as seitas por onde eu andei era para preencher o vazio.
ganhar dinheiro, evoluir financeiramente era para preencher o vazio. E eu vivia como um homem que vivia somente de momentos, né? Porque eu buscava, estabelecia metas, buscava metas e alcançava as metas. E aí quando alcança a meta? Aí Sim, você tem que buscar outra coisa. sim. Isso eu fazia na espiritualidade e fazia também na minha vida pessoal e também na vida empresarial. Só que nunca era o bastante. Então, assim, uma coisa que eu falo para todo mundo, eu compreendo, né? Quem é ganancioso, quem busca, quem vai buscar Deus onde não tá, eu entendo. Sei o que as pessoas estão vivendo porque eu vivi tudo isso. E quando as pessoas falam para mim, eu falo, eu sei o que você tá passando. Eu sei o que você tá vivendo. Eu sei no que você tá acreditando. Eu sei o que você tá buscando. Mas eu posso te falar, é um esforço para alcançar o vento. Porque Deus, ele é simples. Quando ele te toca, ele te cumpre, ele te enche. Quando eu entendi que o vazio que eu tinha cabia Deus dentro de mim, então eu vi que o buraco era grande. Né? Porque para caber Deus dentro de mim, aí quando eu fui tocado, quando eu tive o primeiro encontro real com Deus, e aí eu vi que existia algo que não estava no meu controle. Porque eu tinha uma falsa sensação de controle. Tudo que eu buscava era para eu controlar. Eu queria estar no controle de tudo, sempre. E quando Deus se move, é a maneira dele. Não é mais sobre você, é sobre ele. A palavra que você carrega não é sua, é dele. Né? O jeito que você se comporta não é seu, é dele. Sim. Então é tudo sobre ele, não é mais nada sobre você. Então o homem começa a ficar pequeno. Agora imagina o conflito que é isso para alguém que sempre fez, sempre buscou resultado, sempre buscou estar em ascensão e de repente Deus fala: "Não, eu vou te diminuir para que eu cresça". Olha o choque que é. Isso é demais. E Né? quando você sentiu pela primeira vez Deus, né? Uhum. Você já estava frequentando a Bola de Neve, né? Que você Foi assim, eu tive uma experiência que eu falo que foi uma experiência mais impactante da minha vida, uma experiência real que eu tive com o Espírito Santo foi no secreto, né? Eu costumo falar que o meu secreto com Deus é no carro. Eu tiro os momentos que eu tô dirigindo sozinho pra orar, pra ouvir uma palavra, pra ouvir um louvor, então é ali que Deus sempre fala comigo. Isso aconteceu antes da minha conversão, foi lá em 2017. Eu tava ouvindo um louvor que eu costumo ouvir, que eu amo ouvir, que Deus sempre falou comigo, que era uma música do Rodolfo Abrantes, Isaías 9. Né? Demais. É uma música que sempre falou grandemente no meu coração. E eu tava um dia normal, levantei, tava indo pra academia, ouvindo esse louvor. E no caminho da academia, eu fui tomado por uma emoção que eu não conseguia me conter. E não tinha nada de diferente, era um dia normal, fazendo as mesmas coisas, só ouvindo um louvor que eu gostava. E eu senti uma atmosfera mudando dentro do carro. E eu não sei se vocês sabem, talvez não, mas eu sou daltônico. E você sabe, né? Sei. Você já deve ter até visto Eu esse vi. testemunho, né? Eu vi. E eu tive uma experiência ali de Deus me permitir que eu visse cores, e aquilo me emocionou. Porque assim, eu vejo todos os tons pastéis. E Deus me mostrou uma árvore onde a cor dela ressaltou os meus olhos. E quando eu olhei isso, eu falei assim, Deus se revelou para mim na natureza. Ele me mostrou o quão perfeito é as coisas que ele faz, porque eu não sabia, porque eu não via aquela cor. E quando eu olhei ali, eu fui tomado pelo Espírito Santo, na hora eu senti. E era uma atmosfera diferente. Eu não consigo explicar, porque é algo sobrenatural. Sim. E aí, então, eu consegui chegar até parar o carro no estacionamento da academia. Aí eu aumentei o som e comecei a louvar e a orar ao Senhor da forma como eu sabia naquele momento. Com o coração quebrantado, e eu comecei a chorar. E eu senti Deus tocando em mim. Eu senti como se fosse um dedo físico mesmo tocando no meu peito. E aí eu chorava, eu gritava no carro e pensava assim, por que você tá me amando? Eu só falava isso. Eu não tô entendendo esse amor, porque eu fui tomado de um amor como eu nunca senti. E eu tenho essa compreensão hoje do que aconteceu ali, porque eu sofria de uma carência muito grande. Toda a minha vida de controle era para mascarar uma carência emocional que eu tinha, um problema com um dos meus pais. E Deus, ele deu a dose do que eu precisava. É assim, ó. Sua mãe pode se esquecer de você, mas eu não vou esquecer. Sim.
Então eu senti todo um amor que eu nunca tinha sentido antes. Eu senti o toque de Deus. É como se eu estivesse nos braços do Senhor. Aquele vazio que você tinha começou a ser preenchido. Ele me preencheu. E ali foi uma pequena grande experiência. Aí eu liguei pra Yara. Naquele dia a gente namorava, eu liguei pra ela. Falei, tá acontecendo algo aqui comigo que é sobrenatural. Eu não sei explicar. Ela falou, me fala. Eu falei, tá acontecendo assim, assim. Eu tô chorando. Eu tô na porta da academia. Eu não quero entrar. Eu quero ficar aqui, mas eu tô te falando, mas eu tô com medo. Eu não sabia como agir. Ela falou, calma que você foi tocado pelo Espírito Santo. E fica curtindo e deixa ele falar no seu coração. E aí, na hora que eu desliguei o telefone, então, é como se tivesse me tirado da tomada, assim. E aí, a atmosfera voltou ao normal. Essa foi a experiência, ó, eu digo pra você que única e impactante. Eu tive outras experiências, mas essa única e impactante. E naquele momento, eu vi que tinha alguma coisa. Mas a minha conversão ainda não foi ali. Ali ainda, mesmo Deus, você vê como a gente resiste né? Mas Deus, ele toma a gente de uma graça que ela é eficaz. Então, você pode tentar fugir dele, mas quando ele te alcança, é irresistível. Digamos que ele só quis mostrar que ele estava com você, né? Comigo. Então, eu fiquei assim, ainda mais de 2017 a 2019, flertando com Deus ali. Pé na igreja, pé no mundo. Eu costumo dizer que assim, primeiro Deus abre, depois ele coloca. Entendeu? Uhum. Deus vai te abrir. Uhum. Depois ele vai colocar a palavra em você. Porque a palavra é a voz de Deus. Isso, exatamente. Mas assim, o que ele fez ali comigo, Gui, ele me quebrou, cara. É assim, hoje eu vejo, se eu pudesse descrever isso pra você, eu diria que ele é como o vaso na mão do olheiro. Então ele me quebrou em caquinho. E dali ele começou a me construir. Então ele me levou pro pó. Porque dali começaram a acontecer as coisas. Mas foi todo um processo. E eu resisti bastante a não me tornar um cristão. Eu resisti bastante a não ser um crente. Eu não Você queria... acha que as amizades afastam? Tipo, te leva pra outras religiões, pra ocultismo, o ambiente? Sim. Isso ajuda muito? Eu falo que as amizades, elas são... Isso são estudos, né? A gente é a média das 5 pessoas com que a gente anda. Isso aí, se você procurar em qualquer livro de psicanálise aí, a gente vai chegar nesse número. Baseado na minha vida, eu sempre andei com poucas pessoas, mas todas as pessoas que eu andei me influenciaram. Né? Eu não sei, eu sempre conheci muitas pessoas e andei com poucas. Mas eu sempre, com essas poucas que eu andava, eu fazia as mesmas coisas. Então, assim, eles tinham um pouco de mim ou um pouco deles. Então, com certeza, o que você está falando tem fundamento, porque essas religiões eu busquei através de amizade, eu fui conduzido até lá, não cheguei em nenhum lugar do nada. Alguém me levou. E não foi diferente com Deus, né? O evangelho também foi através da minha esposa, e depois a gente começou a andar num núcleo de pessoas que buscavam as mesmas coisas, e as coisas foram acontecendo conforme o Senhor já tinha... Né, pré-estabelecido para nós, que é assim que eu creio, que Deus já tem um plano perfeito para cada um de nós, e estava tudo dentro de um plano que iria se cumprir de uma maneira ou outra, e não tem como resistir. Quando o evangelho me alcançou, aí foi assim, de uma hora para outra, resumindo, né, eu tive um desejo de consertar toda a minha vida. Então, assim, chegou um momento, então, que eu lutei, até que, então, eu tava perdendo a mulher que eu amo. E aí eu falei assim, eu preciso entender o que Deus tem pra mim. Eu preciso entender o que Ele quer pra mim. E aí eu me entreguei. Você lia a Bíblia antes desse processo que estava acontecendo? Que aconteceu com você? Eu sempre busquei os conhecimentos através dos vídeos, né? Por isso que até depois Deus acabou me levando pra onde... Porque eu sempre fui muito consumidor de vídeo na internet. Para você ter uma ideia, quando eu fui, como eu fui evangelizado, claro, quem deu o pontapé inicial, como eu falei, foi a minha esposa. Mas aonde eu fui buscar a base dos estudos foi assistindo pregações na internet. Eu lembro do primeiro dia que eu recebi um primeiro vídeo foi até a Ariane que mandou pra gente, né? O primeiro vídeo do Rodolfo Abrantes, que foi onde mais me impactou. Porque o Rodolfo Abrantes foi um artista que eu seguia. Ele na faz minha parte juventude. Do meu testemunho faz também. parte do seu? Faz parte. Rodolfo Abrantes, então, foi um cara... Foi ele que me evangelizou. Eu tenho certeza que um dia eu ainda vou contar essa história pra ele. Com certeza. Né? Eu lembro que eu recebi o primeiro vídeo dele
E eu fiquei uma noite inteira assistindo um vídeo atrás do outro. Das 11 da noite até de manhã eu acordei, não. Eu amanheci ouvindo pregação. Porque eu não estava conseguindo compreender como Deus tinha transformado aquele homem. Porque eu Ele era conhecia louco. ele. Ele era. Não. Ele era muito louco. A gente é. Não, a gente não. O A gente ex-cantor do viveu. Raimundos, pra quem não conhece, é da nossa época, da nossa né? geração, né? Raimundos eu sabia a música Raimundos de eu cor. também. né? Quanto de coisa profana que ele não cantou no E microfone. ele disse que ele cantava o que ele vivia, olha que louco. Então, e hoje é igual, ele canta o que ele vive. Ele canta Deus o que ele fez, vive. fez a Deus. mesma coisa com ele, só que santificando ele, você vê? Usando ele na personalidade. Então eu lembro de ter passado noites acordado ouvindo o Rodolfo. O Rodolfo foi uma grande referência para mim. Né? E na igreja pentecostal tem o costume de aceitar a Jesus, não é? Então você faz uma oração, você levanta a mão e ali você declara publicamente que você aceita Jesus como Salvador. É assim que é na igreja pentecostal. E eu fui assistir um culto do Rodolfo Abrantes numa Assembleia de Deus e ele tava e eu aceitei Jesus no culto dele. Nesse dia ele me deu dois CDs. Eu Você vi viu isso você aí? contando do CD. Que é esse CD que quando Eu fui vejo a mão de alcançado- Deus ali. É, Imagina um monte de pessoas, como você falou no vídeo. tinha E mais você de- no seu coração, você não tinha falado pra ninguém. Você tentou comprar o CD, Tentei né? comprar, tava sem dinheiro. Porque aquele dia, sabe o dia que você vacila e não Aham. tem uma nota na carteira? Sim. Foi o que aconteceu. Falei, vou comprar o CD lá. Cheguei lá, não passava cartão. Na época não existia Pix, né? Não tinha uma folha de cheque. Eu falei, caramba, não vou comprar o CD. Eu queria comprar por uma questão de, eu quero assistir ele, quero comprar da equipe dele, né? Era uma coisa Sim. minha. Eu falei, tudo bem, depois eu compro. E a gente assistiu o culto. E antes do apelo, ele falou assim, né? Ele olhou lá, olha, tinha umas 400, 500 pessoas pelo menos nessa Olha igreja. isso. Ele olhou e falou, eu não sei o que eu tô olhando pra você, mas Deus mandou eu te entregar esses 2 CD. Naquele dia eu falei, de novo, essa foi a segunda, não, essa foi a primeira experiência com Deus, assim, ativo, de eu pensar qual era a probabilidade? Muito pequena. 400 E pessoas. se você analisar, porque assim, eu falo que foi a mão de Deus, porque ele não faz isso. E ele falou, eu não dou, ele não falou, isso é uma coisa que eu não faço, tá, gente? Mas Deus tá o Espírito Santo tá me constrangendo aqui, eu tenho que dar esse CD pra você, entregou o CD pra mim. E então ali Deus vem mostrando, né, que ele tinha algo pra mim. Então ele foi aos poucos me mostrando que alguma coisa ele tinha pra minha vida e eu fui abrindo a porta devagar, mas eu relutei bastante, viu, Luiz? Mas é Deus mostrando que ele é vivo, Que ele é vivo. que ele tá te vendo e que ele tá sondando o seu coração, Coração. né? Deus falou pra Samuel, não vejo como o profeta Samuel, se eu não me engano. Uhum. Eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o coração. E o seu coração tava sincero. Porque Isso. você não queria só simplesmente o DVD dele. É. Você queria também levar a palavra. Isso. Porque ele tá falando o quê? Da palavra. Exatamente. E a palavra nada mais é do que a voz de Deus. É. Tá? Que foi o que me tocou. A palavra entra como uma flecha. É. Quando ela grava no seu coração, você quer transbordar isso. Isso. Você tá vivendo aquele amor, aquele verdadeiro amor. Né? E a gente não quer que passe nunca. Eu sempre peço a Deus que esse amor nunca passe. É. Que Deus possa nos conduzir, né? Não é mais eu, nós. Né? Porque Sim. quando a gente aceita Cristo, não é mais você. É nós. Né? Né? Isso aí. Eu não sei E- também se entra, assim, pra você, por exemplo, do Rodolfo Abrantes, Uhum. era um cara que eu, na época do Raimundos, né, eu também admirava o cara, tá, e depois quando eu descobri que ele fazia louvores a Deus, tipo, eu acho que entrou também a conexão de falar assim, pô, eu escutava ele antes e hoje eu escuto ele louvando a Cristo, sabe? Louvando a Cristo, isso. Então acho que também entra essa parte, né, tipo, O que mais me impactou foi assim, a mudança que eu vi acontecer na vida dele foi algo sobrenatural, inexplicável. Né? A transformação, ele é outra pessoa. sim. Né? E assim, e quando eu comecei a acompanhar ele em 2017, hoje ele já é um outro cara mais transformado Nossa. ainda. Né? Deus lapidou ele mais e ele vem fazendo isso comigo, com vocês também, eu tenho certeza. Sim. Porque é assim Sim. que ele trabalha, ele vai lapidando a gente. Então, os primeiros testemunhos, né? As primeiras pregações que eu vi do Rodolfo hoje, ele é um homem hoje estudam demais. A palavra dele é muito certeira, ele é muito apaixonado por Cristo. Muito, Eu amo sim. pregação que o pregador entregar a palavra, mas com amor, sabe? Com paixão, que ele fala de um Deus que é vivo, né? E fala com amor. Porque a palavra ela é para exortar, ela é para disciplinar, mas é para nos mostrar que a qualidade de Deus é amor.
E o Rodolfo tem uma conexão com isso, ele fala de uma forma tão diferente, eu tenho um respeito muito grande, uma afeição por ele, sem o conhecer, pela forma como ele fala da palavra. Então, o que mais me impactou foi, se Deus transformou a vida desse cara, o que ele não pode fazer na minha? E eu falava pra minha esposa sempre assim, eu queria um dia pregar igual ele. Eu queria um dia louvar igual ele, tocar um violão igual ele faz. Eu queria sentir o que ele sente. Então, assim, eu busquei muito ao Senhor para ver, para sentir o que ele sentia. Ele foi eu sou sinestésico, né? Eu me comunico no externo com sensações, visual, mas sinestésico. Então eu vi aquilo e falei, eu quero sentir esse amor, eu quero sentir o que ele tá sentindo. Quando eu tive essa experiência dentro do meu carro, que eu contei para vocês, ali, Deus deu o que eu precisava, porque ele me deu a sensação de viver a experiência do Espírito. Tem pessoas, cada um tem a sua experiência. Para mim foi na sensação. Ele me tocou daquela maneira. E aquilo foi algo que marcou a minha vida, né? Então, assim, você vê o que Deus pode fazer por uma pessoa que você acompanhou. Sim. E aí hoje as pessoas testemunham isso da gente, né? As pessoas olham para nós e falam, não acredito que você também tá levando a palavra de Deus. Como Deus transformou, né? Talvez a gente não tenha noção, mas quem nos vê já tem essa mesma percepção que a gente tem do Rodolfo, por exemplo. Com certeza, né? Porque a palavra de Cristo, ela nos constrange. Por que constrange? Porque é o amor. Não é todo mundo que sabe dar um amor. Quase ninguém dá, né? Meu, porque é o mais difícil, né? Ele é constrangedor. Ele constrange mesmo, ele vai no íntimo. E Jesus é o quê? Amor. Jesus é perdão, né? Quando a gente fala de perdão, a gente tá entendendo o que é perda. O que é perda? Perca o seu passado, deixa pra lá. Tem uma vida nova. Né? Tem uma palavra que Deus falou pra mim. Ele falou, eu vou fazer um renovo do meu plantio. Sabe quando você tá lendo a Bíblia, você fala, é pra você essa, filho. Quando Deus fala, sim, Deus fala muito comigo na palavra. Sim, é onde ele se revela pra nós, né? E Deus falou, vou fazer um renovo do meu plantio. E ele tem feito, e eu vejo as coisas acontecendo. E eu dou glória a Deus. Amém. Né? É pra ele. É pra ele, é por ele. E eu sei que ele preparou esse momento para alcançar pessoas. É isso aí. Tá? Assim como a palavra nos alcançou. Que a palavra alcance outras e outras pessoas. E, Michael, como você entendeu esse chamado de estar na internet, cara? Você já estava na internet antes? Então, isso é uma coisa curiosa também, como Deus ele age, né? Quando a pandemia, eu me batizei em 2019, em 2020, né, a gente teve a pandemia, e eu comecei a fazer alguns vídeos na internet sobre emagrecimento, porque eu tive um histórico de obesidade no passado, então, né, eu venci a obesidade, eu tinha alguns caminhos. E o que aconteceu na pandemia, Guigo? A gente viu muitas pessoas ansiosas, preocupadas, né, engordando muito, né, muitas pessoas próximas de mim eu vi em 2, 3 meses, porque ficava só em casa, se alimentando mal, ansioso, exagerando na alimentação e começou a engordar. A galera começou a ter compulsão alimentar. E aí na época eu treinava, tinha uma academia de um amigo nosso que a gente tinha acesso. Eu continuei treinando e eu falei assim, eu vou começar a fazer alguns vídeos. Você não treinava antes? Não, treinava. Eu já treinava desde 2010. E aí o que acontece? Comecei a fazer alguns vídeos, alguns stories, alguns pequenos vídeos, ensinando a galera a ter se manter saudável na pandemia. E aí começou o Instagram nesse sentido. Nada a ver com de evangelizar, não tinha nada de reino. Ou seja, na pandemia, mas você já estava se conectando com o Senhor. Isso, então, mas assim, era uma maneira de alcançar as pessoas, porque a preocupação era, vamos deixar o pessoal saudável. Porque assim, era o que eu via acontecer perto de mim. Falei, por que eu não levar isso pra internet? Aí conversei com a minha esposa, comecei a estudar nutrição e comecei a dividir as minhas experiências, aquilo que eu tinha feito, as minhas estratégias, para ajudar as pessoas. E aí a internet devagarzinho começou a ganhar seguidores, a galera começou a gostar daquele conteúdo. Nesse interim, enquanto eu falava sobre esse assunto,
eu ia sendo ministrado na palavra. Eu comecei a estudar, comecei na igreja, fazendo culto. Aí comecei a fazer devocional em casa, né? Lia a Bíblia com a minha esposa. A gente orava, buscando o Senhor, mesmo longe, porque a igreja estava fechada. A gente começou a se conectar, né? Eu estava recém-convertido, né? Eu tinha me batizado em 2019. E eu comecei a falar algumas coisas assim. Ó, eu li alguma coisa na Bíblia hoje, deixa eu pedir uma palavra com vocês dentro do carro, fazendo só uma história. Aí o pessoal começou a me chamar e falar assim, um ou outro, falou assim, ô Michael, é legal quando você fala de Deus também, meu. Né? É legal com essas mensagens que você traz. Mas era totalmente. Eu nem via Deus agindo assim. Era só uma coisa que começou, sabe? Queimar no meu coração devagar. Era uma vontade de falar algo que eu tava vivendo. Um processo. É um processo, porque assim, como eu falava da musculação e da dieta, que era algo que eu vivia por lifestyle, quando eu comecei a andar nos caminhos do Senhor, aquilo também virou um estilo de vida. Então eu comecei a falar das coisas que eu via, das coisas que eu tava vivendo, que Deus ia mudando na minha vida, como meu relacionamento tava melhorando. Depois que eu conheci o Senhor, as mudanças que ele foi fazendo, foi virando vídeos de inspiração e motivação pro pessoal. Mas tudo nos stories, às vezes eu abria, fazia uma livezinha lá de 10, 15 minutos. E foi criando forma. Mas foi acontecendo, eu não busquei nada disso. O que você vê hoje, eu não partiu nada de mim, não tinha essa ideia, não era isso. Era só falar um pouco de Deus, porque é o que meu coração foi queimando. De repente, as coisas foram acontecendo, né? E a musculação foi fazendo isso daqui, e o evangelho foi crescendo. Devagarzinho, Deus foi trocando. Então, meu lifestyle, que era a musculação e o modo de vida saudável, foi ficando em segundo plano. Antes era aqui e o reino era aqui. Foi fazendo isso aqui devagarzinho. Até que um dia eu acordei de manhã, né? A minha página no Instagram chamava Vida em Alta Performance. A chamada era da obesidade aos palcos, né? Porque eu me tornei um atleta de fisiculturismo. Eu acordei de manhã. Foi campeão, inclusive. Fui campeão algumas vezes no fisiculturismo. E aí, quando eu acordei de manhã, eu tava em oração e veio uma mensagem de Deus para mim, assim, trocar o nome das redes sociais de Alta Performance para colocar Alta Performance para Cristo. Aí eu acordei de manhã e falei para minha esposa, ó, Deus falou comigo, eu vou trocar a chamada das redes sociais Alta Performance com Cristo, porque agora a minha vida eu vivo para Cristo. Ela Isso falou, é lindo. né? Ela falou, que legal. Eu falei, porque eu continuo vendo em Alta Performance, só que agora é para ele. Quando eu coloquei esse nome, aí as redes sociais começaram devagarzinho a minha rede social virar evangelística. Aí eu fui até apagando os conteúdos que tinha de musculação, fui tirando os vídeos que não falavam mais de Deus. Tudo se fazendo novo. Fazendo novo, e fui colocando só aquilo, mas sem estratégia de nada, de crescimento, nada disso. Era só a intenção de levar a palavra. E a coisa foi crescendo. Ainda em 2021, eu ainda participei do último campeonato de fisiculturismo, foi quando eu parei, foi em maio de 2021. Já estava falando muito sobre reino, bem pouco de musculação, fiz o campeonato, fui campeão e encerrei. Falei, não vou mais fazer isso. Então, aí uma galera desapareceu do perfil, porque tinha uma galera que se acompanhava só pro esporte, e eu falei, não tem problema, porque o alvo não é mais esse, eu anunciei que eu não ia fazer mais. E comecei a fazer vídeos só de palavra de inspiração, motivação e reino. E aí eu comecei a falar um pouco sobre empreendedorismo também, porque muitas empresas tinham fechado, né? Na pandemia muita gente quebrou, eu fui um empresário que eu consegui me manter na pandemia bem, Deus prosperou muito, né? As minhas empresas na pandemia, então eu comecei a falar um pouquinho nesse sentido também, com visão de reino, então trazendo as pessoas para esse lado empresarial, né? Mas motivando através do reino, nas redes sociais. Só que de vez em quando, né? Aos poucos também isso foi deixando de ser até segundo plano. Aí conheci o Diego, que é meu câmera, ele me convidou, vamos fazer uns vídeos, né? Vamos gravar uns vídeos e tal. Tá E sempre aí, com você, fala super bem. Tá sempre Um comigo. abração pro Diego. Diego é meu parceirão, tá comigo aí desde do início. E aí, aquilo foi queimando no meu coração. Aí até uma hora que eu falei pra Yara assim, eu não consigo mais segurar.
as redes sociais, elas é pro Senhor, não é mais nada sobre mim. Eu não quero falar mais nada que não seja do reino, eu não quero levar mais nada meu pessoal, eu só quero que seja a palavra dele. E aí a gente foi construindo vídeos, criando os vídeos que são os Reels e os vídeos do TikTok, e a gente começou a soltar, evangelizar, até que a gente fazia umas lives esporádicas, e aí quando foi em novembro de 2011, eu acordei de manhã e falei pra minha esposa assim, Deus pediu pra fazer live todo dia. Ela falou, Um desafio, hein? um desafio. Era uma quinta-feira. Ela falou, e aí? Eu falei, eu vou ler a Bíblia e vamos ler a Bíblia inteira. Começa de Gênesis e vai embora. A gente vai ler capítulo por capítulo, versículo por versículo e vai interpretar a Bíblia pro pessoal. Ela falou, sério? Eu falei, ela, e aí? Eu falei, vamos começar a segunda-feira. E era uma quinta. Aí olha como que é a mulher de Deus. Ela falou assim, mas por que segunda? Eu falei, porque aí começa a live na segunda. Ela falou, mas pra Deus tem que começar hoje. Deus não vai esperar. Mulher sábia. Mulher A sábia. mulher sábia edifica a sua casa, né? Aí eu falei assim, mas vou começar numa sexta-feira? Ela falou, e daí que você vai começar na sexta-feira? Começa. Entrei, 6h01 da manhã, anunciei um dia anterior, amanhã live 6h01 da manhã, eu fazia uma live ou outra. 6h01 da manhã. 6h01 desde essa época. Desde essa época, sempre foi a legal. 6h01. Nunca parou, tá? Nunca lá até parei, hoje. desde novembro de 2011, se eu não me engano, dia 16, né? Se a Deia tiver aí, se pergunta pra ela. Ela não achou? Pessoal, segue lá o Michael Master. Todos os dias. 6h01 a gente tá lá. 6h01 ele tá lá pregando a palavra do reino. Você que tá buscando conhecer Deus, tá querendo se aprofundar na palavra de Deus, um homem do Senhor, um príncipe de Deus, que o Senhor levantou pra Amém. falar do reino, pra falar de Deus. E ó, parabéns, Michael, de Amém. verdade. Não é Amém. todo mundo que tem essa coragem. Uma coisa, Michael, que me chamou muita atenção nessas partes de lives. Não só lives, porque depois você começa a retransmitir, né? Aham. Foi quando você fala do TikTok, que você fala, eu quis levar luz na escuridão. Foi. Isso eu achei muito legal. E uma sacada, assim. Deus, né, te orientou a Foi. formas. O TikTok foi uma rede improvável também. Porque assim, a gente tava fazendo as lives no Instagram e eu queria focar somente no Instagram. Tinha escolhido ela como rede para me comunicar com as pessoas e tal. E aí a gente começou a fazer as lives. E nessa época, só pra terminar essa história, não tinha nome. A gente entrava lá, era live. Live da 6h01, né, Nenê? Só Era no assim que TikTok. chamava. Não, a gente fazia no Instagram. Ah, Ao vivo só no Instagram, live da 6h01. Era live da 6h01. Aí a Yara falava todo dia pra mim, minha esposa, você precisa chamar de devocional. Porque você tá entrando, e aí eu tinha uma dificuldade. Ela falava, é devocional. Aí o pessoal da internet começou a me corrigir, né? Quando eu falava live, o pessoal falava assim, não é live, é devocional. Ó, o pessoal da internet é devocional. Você vê como que o pessoal tem... A gente tem muitas pessoas, o Gui, que tá lá com a gente desde o primeiro dia. sim. Mas muitas pessoas. E aí eu falei, tá bom, devocional. Um dia a gente tava tomando um café de manhã, eu sempre fazia tomando um café, alguma coisa com uma xícara lá. Aí a gente saiu do devocional, aí ela falou, você não vai pôr o nome no seu devocional? Eu falei, como que? Não sei. Ela falou, Deus me entregou o nome. Qual que é? Café com Cristo. Eu falei, Café com Cristo, tá aí. Aí no outro dia a gente entrou, galera, o devocional vai ser Café com Cristo. Aí a gente, falei, é o nome que a minha esposa recebeu, vamos batizar. Isso aí já tava acho que em janeiro ou fevereiro de 2022. E a gente batizou e dali foi. E a gente começou. E aí, quando foi no comecinho de 2022, nós estamos 23 abril, né? Não, final de 21, quando começou a live, o Diego, né, meu câmera, ele falou, Maico, você precisa pôr um TikTok, porque essa rede tá crescendo muito. E aí, quando eu abri o TikTok a primeira vez, eu me assustei. Não é assustador? É assustador. Vocês têm TikTok também? Não, nós Não tem? não. É assustador. Nunca tive, mas... Mas Aí- no mundo, no pessoal, é assustador. Assim, É assustador o que tem naquela rede. Aí eu falei pra minha esposa, eu vou fazer um TikTok. Ela, não faça isso. Aquele lugar só tem... Falei assim, então, mas Deus falou pra mim levar a luz na escuridão. Eu falei assim, eu vou fazer o TikTok não pra ter uma rede pra me comunicar, mas não tem um monte de vídeo ruim? Vamos levar a palavra do Senhor. Foi a rede que mais cresceu, foi a do TikTok. Tem mais de 1 milhão? Tem 1 Quanto milhão, mais? 1.200.000 seguidores. Que essas pessoas sejam abençoadas. Amém. A Tem gente, muito mais aí, então, pessoas. e aí o que acontece? Ela virou a nossa. É assim, ela era uma segunda rede, acabou virando a primeira, mas eu me comunico com o pessoal pelo Instagram, que é uma. A gente acostuma com o Instagram. Sim. Instagram
tem alguma coisa que ele faz com que a gente fique lá, né? Não é verdade? Então eu falo pro pessoal, que o pessoal que tá assistindo, quando quer se comunicar com a gente, sempre no Instagram, direct, respondo todo mundo. Mas no TikTok eu não consigo, porque eles são muito depressa. E a gente entra ao vivo também. Então de manhã às 6h a gente tá com o TikTok e a gente tá com o pessoal do Instagram. Passa no TikTok umas 10 mil pessoas de E manhã. deve ter o pessoal do TikTok e do Instagram assistindo. Você que tá assistindo no TikTok e no Instagram, entra lá no YouTube. Coloca uma pergunta lá no YouTube que a gente vai Já temos algumas. fazer aqui pro Mike. Já tem? Temos algumas. Já tem? Para que ele possa responder aqui pra Amém. gente. Coloca lá as perguntinhas. Pessoal, é importante. É. Tá? Se você tem alguma curiosidade sobre o Maico, você quer saber algo relacionado sobre o Maico, faz a perguntinha lá. Você que tá no Instagram, no TikTok, entra lá no YouTube. Tem o link lá na página do Instagram. Acessa lá, faz a pergunta lá no YouTube. Pra gente passar aqui pro Maico para que ele possa responder. Vamos Amém. aprender do reino, pessoal. É. A gente tá falando aqui de Cristo, a gente tá falando de transformação. Aqui é para que a palavra possa encontrar vocês, levar conhecimento para você. Porque qual é a importância, né? Pô, você vivia totalmente pro mundo. Uhum. Você ia em religião, ocultismo, Uhum. e nada te preenchia. Quando você foi pro verdadeiro, Aí você é tomado. né? Por que que a verdade nos procura? Uhum. Porque é só a verdade nos salva. Só. E quem é a verdade? A verdade é Jesus. A verdade é Cristo. E estamos aqui para ele, cara. E aí, como você falou, eu não queria, nem imaginava. Eu nem imaginava estar aqui. Então, é que assim, a gente ouve todos os dias. Ontem mesmo eu ouvi isso. Marco, mas todo dia você tá lá às 6h da manhã? Eu falo, mas como é que você consegue? Eu falei, eu não consigo. Deus. É porque não sou eu. É simples de entender. É que nem você pega, por exemplo, você pega... Olha que legal aqui. Vamos lá. Herbert Drummond falou, eu e minha esposa também estamos desde o começo. Desde o começo, tá vendo? Olha que legal. Viu? É isso Que aí, legal. Herbert. Abração, viu, meu irmão? Obrigado, viu? Abração para você Deus te por estar abençoe. aqui, ó. Né? Deus Obrigado. abençoe. Amém, amém. Você vê, a gente pega... O livro de Atos é um livro incrível da Bíblia. Né? Ele conta aí todas as viagens missionárias, né? Escrita ali, acompanhando, né? A vida dos apóstolos, né? Sim. Atos dos apóstolos. Pentecostes e tudo. Tudo. E a gente vê as primeiras pregações de Pedro. Quem era Pedro? Nossa. Pedro iletrado. O cara grosso, né? Tem muita gente que não... Que ignorante. não é que tem simpatia na personalidade de Pedro. Porque tem muito cristão que é Pedro, né? Sim. Quando você fala assim, qual que é o teu preferido? O cara fala Pedro, você pode ver que é aquele cara impetuoso, não é? Pedro era um Bravo, cara é bravo. bruto, né? Ele era um cara grosseirão, era um pescador, você imagina. Uhum. E aí, na primeira e segunda pregação de Pedro, que ele é palavra reta, falando sobre arrependam-se, né? Se batizem, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Ele alcança 3 mil pessoas numa pregação, 5 mil na outra. Quando você vê uma palavra dessa no livro de Atos, você não entende que ali não tem nada a ver não tem nada com Pedro? Era Sim. impossível. Como que Pedro ia convencer 3 mil pessoas a se converter? Porque não é Pedro. Depois, É o na segunda Espírito. pregação, ele convence 5 mil pessoas, fora homens e mulheres que estavam lá, né? A Bíblia fala só de homens, né? Quando fala 3 mil, é 3 mil homens, Sim. mas tinha mulheres também lá, Sim. né? Então, quando a gente vê relatos como esse, o que a gente fala? Não é sobre o homem, é sobre Deus. Quando os outros me perguntam, como é que você e tua esposa tá todo dia lá, Michael? Eu falo, eu não sei, é porque não é sobre mim. É sobre ele, o relógio toca, a gente levanta, vai, né? Tem todo um preparo que o pessoal Como é não essa sabe, né? preparação sua, Então, mãe? eu faço a palavra todos os dias. Todos os dias eu faço. Por exemplo, hoje eu já sabia que eu ia estar aqui com vocês, então eu preparei a palavra durante a tarde, né? Então, na minha empresa lá, eu separo um tempinho lá e me separo ali 1 hora e pouquinho. Às vezes demora até um pouco mais para fazer a palavra. Você vai lendo e Deus toca no seu coração do que tem que falar? Ou É, é uma sequência? da então, Bíblia? é assim, eu comecei de uma maneira, Deus conduziu de uma maneira, virou outra e agora tá mudando de novo. O que aconteceu? No início era assim, Gênesis a gente fez de Gênesis até 2 Reis, não, até Samuel, né, a gente foi, até 2 Samuel a gente foi. A gente foi lendo capítulo por capítulo da Bíblia e levando conteúdo pro pessoal. Quando chegou em 2 Samuel, eu comecei a pregar de forma mais evangelística. Então eu pegava alguns temas da Bíblia e trazia por tema.
Então Deus foi conduzindo assim, processo. A gente saiu da escrita, né, da Bíblia, da expositiva e começou a fazer as pregações temáticas. De um tempo pra cá, eu comecei a estudar teologia reformada, né? Comecei a me interessar. O Galego que tava ontem lá no podcast, tá ministrando, tá me discipulando, né, nessa visão de reino. E eu comecei a acompanhar alguns pastores que pregam de forma expositiva. Deus me tocou no sentido da gente ser mais assertivo. Então, a gente escolhe um capítulo da Bíblia ou uma parte de um capítulo que tem o tema, e dali ele entrega a palavra. Eu comecei a fazer assim, intuído, obviamente, pelo Espírito Santo, porque eu não tenho capacidade intelectual nenhuma, não sou teólogo, não estudei, né? Mas oro e Deus fala com a gente, é assim que ele fala, né? Ele se revela todo o tempo pra gente. E qual é a forma que a gente entende que é a forma mais assertiva de Deus falar conosco? Não é na palavra? Né? Eu tenho que me apegar onde ele se revelou, nos 66 livros, né? Exato. De Gênesis a Apocalipse aqui tá a forma como ele escolheu para se revelar para cada um de nós. Então, onde eu tenho que buscar ele? É na palavra. Eu oro, leio a palavra. Agora, vindo para cá mesmo, tava eu e minha esposa, a gente tava discutindo um capítulo de João que eu vou entregar a palavra amanhã. E eu falei para ela assim, mas eu li, Deus entregou a palavra assim, aí tem umas discordâncias, depois a gente vai se acertando e é muito legal. Porque Isso é legal. Aprende muito Isso um é com o legal. outro, né? Então, voltando à tua pergunta, como é que você faz? Hoje eu faço assim, né? Hoje é assim que Deus me mostrou e é assim que eu tenho feito. Então eu vejo um capítulo da Bíblia, então eu leio lá uns 2, 3 capítulos e eu paro em algum onde Deus fala comigo e dali eu deixo transcorrer a palavra. Oi. É isso, é. Não, é que eu... Exato. Não sou teólogo ainda, né? Deus está preparando. Na né? verdade, já estou procurando uma faculdade, né, para cursar de teologia. Já tem algumas coisas em vista aí. Provavelmente eu devo estar entrando ainda antes do próximo semestre Que em legal. Teremos teologia. um futuro teólogo. Em nome de Jesus, para Deus glorificar o nome dele, né? Para Se glorificar Deus o nome quiser. do Senhor. Então, assim, eu vejo hoje isso como fundamental, sabe, Guigo? Para nós que fomos chamados para levar a palavra do Senhor, a gente ter esse compromisso de estudar as escrituras mais a fundo. Eu fiz uma pesquisa recentemente agora e 83% dos evangelistas, dos pastores, dos líderes, eles não estudaram teologia. Né? E isso é um número que causou um alerta para mim. Né? Porque quando a gente não se aprofunda em algo, a gente é mais conduzido ao erro. A gente se torna, muitas vezes, um repetidor. Eu vi, por vezes, eu fazendo isso, sabe? Repetindo uma palavra que eu ouvi, repetindo uma interpretação Sim. que eu recebi, repetindo uma interpretação de um texto fora de contexto. E a partir do momento que eu comecei a estudar a Bíblia de maneira mais expositiva, Deus veio se revelando de forma mais assertiva para mim. Então, para finalizar a tua pergunta, é assim que eu tenho feito hoje. Estudos expositivos da palavra e entregando para o pessoal. Então, eu estudo em que ano que foi escrito a palavra, por quem que foi escrito, né? Para quem que foi escrito e o porquê, e aí depois eu finalizo trazendo para os nossos dias, né? Então, Sim. o que essa palavra que foi escrito em tal ano, para tal congregação, ou a carta destinada para alguém que chegou para quem é que tinha que ser o destinatário, né? Serviu naquele momento e como que a gente aplica nos nossos dias. E eu acho que assim tenho certeza que assim é a maneira como Deus se revela de forma mais assertiva pra gente. Você certeza. recebeu muitas mensagens no dia, assim, que você transformou a vida das pessoas. Os testemunhos são diversos. Vindo pra cá mesmo, eu mandei pra você hoje 1 ou 2, né? Mandei 1, né? 2, te mandei 2, né? Quase que diariamente a gente recebe testemunhos e a gente fica feliz de ver como Deus usa, né, a nossa vida para impactar outros. Não por vaidade, porque a gente não é nada. Eu sei exatamente quem eu sou, né? Um pobre pecador, né? A gente Pó não é da nada. terra. Por algum motivo ele nos usa. Né? Não, eu falo assim, não é nada sobre nós, é por ele. Mas se ele assim decidiu, a gente se felicita por isso, né? Casamentos restaurados. Centenas. A gente vai falar sobre isso no Centenas. próximo podcast. No né? próximo. Vamos A fazer. gente vai marcar e a gente vai falar só de casamento. De casamento. Vamos fazer, vai ser um Porque o prazer. que tem de casamento Tem.
indo embora, É. com filho, É. sabe? Porque tem coisas que chega um certo momento que a gente não tem que fazer só pela gente, a gente tem que fazer por algo maior, Isso. É sabe? Isso. E esse algo maior tá dentro da nossa escolha, É isso. não tá dentro da nossa vontade, Uhum. sabe? E uma das maiores coisas da nossa vida é a escolha, não é só a vontade, Uhum. né? Então a oração, você pedir o discernimento para Deus, isso faz total diferença. Pô, mas Deus não tá falando comigo. Continue orando. Orando e Na lendo a verdade, ele Bíblia. está falando, Leia a né? palavra. Você que não está... Porque Deus fala no silêncio. É. Como assim ele fala no silêncio? Tem coisa que ele já falou. É. E você tá querendo ouvir de novo pra quê? É isso aí. Uhum. Isso é demais, cara. Isso é impactante. Eu costumo dizer assim, ó, quando a gente ora, a gente fala no ouvido de Deus. Mas quando a gente lê a Bíblia, Deus se revela em absurdo pra gente. Eu tenho tido muitas revelações de Deus depois que eu comecei a ser mais assíduo nas escrituras. Então eu dedico mais tempo. Eu dedico mais tempo para preparar uma palavra do que para entregar ela, por exemplo. Uhum. Porque eu gosto de meditar. Sabe, Guigo, eu sempre faço uma palavra pensando que pode ser a última. Sabe, Deus colocou esse zelo no meu coração. Eu nunca faço de qualquer maneira, porque é pro Senhor. Né? Eu sempre fui muito intenso, longe de Deus. Então é uma característica que é minha. Então, para ele eu vou fazer muito melhor. Sabe? Para ele é muito melhor. E a Para ele é o palavra é melhor. Aproveitando, assim, você falando de poder de oração, Uhum. já aproveitando até hoje, mesmo foi até uma coisa que eu li hoje de manhã, na primeira Samuel, quando eu falo de Ana, né? Ela faz a oração, que ela não podia Isso. ter filho. Uhum. E o que você poderia, de repente, passar disso, assim, não só de uma experiência, mas uma convivência maior, vamos falar assim, o poder que a oração possui, né? Como ela pode interferir nas pessoas. A oração é algo poderoso. Eu digo que não existe não existe você dizer que você é cristão se você não tem uma vida de oração, né? Uhum. A oração é algo poderoso, a oração é algo que move os céus e a Bíblia diz que não tem nenhuma oração que ela não é ouvida pelo Senhor. O que a gente confunde às vezes, e muitas pessoas confundem, é que quando eu oro, mas Deus não me responde. Porque às vezes as pessoas não recebem aquilo que elas pedem. Porque Deus é um pai tão amoroso que ele não dá o que a gente quer, ele dá o que a gente precisa, né? Qual é a diferença quando você começa a criar maturidade espiritual? É que você começa a orar não sobre os seus planos, sobre os planos de Deus para sua vida. Né? Jesus, ele ensinou um modelo para nós simples e fácil, né? Que é a oração do Pai Nosso. Então ali mostra pra gente de uma forma muito clara e simples como devemos orar. Então as pessoas oram e falam assim, mas Deus não me responde. Mas quando Jesus ensina a orar, ele fala assim, que seja feita A sua vontade. a sua vontade. Assim na terra como já é feita no céu. Mas quando a gente ora para fazer a vontade do Pai. Não só dele. Oh, nossa. Muitas vezes a gente está orando pelo que a gente quer e não pelo Sim. que ele tem para nós. Uhum. Então, uma forma mais assertiva de orar, a gente tem que falar dos nossos desejos, do nosso coração, do anseio. Mas sempre assim, Pai, eu te peço isso se for para glorificar o seu nome. Que seja feita a sua Exato. vontade, não a minha. Uhum. Eu quero que o podcast ele prospere, a gente chegue a 1 milhão de seguidores. Mas para quê? Para que seja feita a sua A vontade, sua vontade. não a minha vontade. E a gente esquece disso. Muitas Uhum. vezes a gente ora buscando que ele realize os desejos do nosso coração, né? Sim. E a palavra fala que por muitas vezes a gente não recebe aquilo que a gente pede porque a gente ora errado. Porque a gente ora para os nossos desejos, para os nossos prazeres. E as escrituras apontam totalmente o contrário. Ore para que os planos de Deus sejam feitos na nossa vida, né? Seja feita na sua vida. Eu tenho muitas experiências com Deus, com oração. A minha esposa, se ela sentar aqui e contar pra você, a vida dela é uma vida de oração. Ó, ela falando que não. Um dia, Não. um dia. Porque ela moveu os céus com as orações dela, né? Eu tenho ela como um grande exemplo de mulher de fé, sabe? Deus ouviu a oração dela Mas pra sua a gente erra. transformação.
em oração somente quando a gente não coloca Deus em primeiro lugar? Então, a gente tem que entender que ele é sempre em primeiro lugar. Sim, sempre. Então, Ele assim, está. em qualquer lance da sua vida, se você não colocar ele em primeiro lugar, a gente já tá errado. A gente já tá aqui por ele. Sim, É pra ele. Então é sempre ele. sim. As nossas orações, a gente ora para que Deus nos atenda. Mas a gente tem que entender que se ele nos atender, ele é Deus. Mas se ele não atender, ele continua sendo Sendo Deus. Deus. Essa é a certeza que a gente tem, né? Eu confio muito e acredito nos planos dele para minha vida. E tem coisas que não acontecem, eu dou E aí, glória a na Deus. verdade, eu acho que entra até a fé também, né? Porque Uhum. se ele não fez pra você isso, é que ele está preparando algo melhor pra você. Então entra até a fé, né? Você Isso. acreditar no que Deus... Muitas fez pra vezes você. a gente vai pedir algo para ele, ele não vai entregar e a gente não compreende, mas é a soberania dele e aquilo que ele já nos preparou, ele tem algo melhor do que a gente precisa. Tem um perfil que eu indico sempre pro pessoal na internet, talvez você já conheça ele, ouviu falando de uma pregadora que o nome dela é Marlene Guerrato. Você já ouviu falar dela? Não. Não, depois vocês procuram aí, Marlene Guerrato. Você tá ao vivo, bebê, ou não? Coloca pro pessoal aí. Marlene Guerrato, ela é uma senhorinha, ela deve ter uns 80, hoje uns 83, 84 anos. Vou falar uma experiência dela de oração que vai responder a sua Prega pergunta. nas igrejas. Ela prega, ela vai nos acho que eu podcasts, já ela foi vi. na Jesuscope, ela é uma bem senhorinha, ela faz palestra, ela tem um livro, o nome do livro, um dos livros que ela tem é O Poder da Mesa, onde... Oi? Mesa Posta, onde ela conta o quanto que ela moveu o quanto que ela já moveu a família só no ato de pôr a mesa e ter um momento de mesa, de comunhão com as filhas. A história dela é muito rápida. Marlene Guerrato, casada obviamente com o marido dela, com 10 filhos. Aos 36 anos, o marido dela morre. E ela nunca tinha trabalhado fora. E aí? Ela fala que quando ela vê o cunhado dela entrando na casa dela, que ela olha pra ele, ela sabia o que ele vinha falar sem ele abrir a boca. E ela só falou assim, não fala nada. Eu já sei o que você veio, a notícia que você veio dar. E aí ela conta que ela sai, entra no quarto, dobra o joelho, fecha a porta, vai pro teu lugar, pro teu secreto, fecha a porta, ajoelha e aquele que te vê no secreto te encontrará. Não é assim? Sim. E foi o que ela fez. E ela orou. Sabe como foi a oração dela? É a sua pergunta, meu irmão. Ela orou assim, ó. Pai, muito obrigado. Eu te glorifico pela morte do meu marido. E aí? Você vê como a gente não sabe de nada? Sim. Todas as vezes que eu vejo o testemunho dessa mulher, eu choro da minha ignorância. Sim. De ver como eu sou pequena nas coisas que eu peço pra Deus. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu tive que ver esses vídeos muitas vezes para tentar compreender como é a mente de uma mulher, o tamanho da fé, Eu tô pensando aqui. né? agora, Você entende? tentando Não é louco? imaginar, é louco. O tamanho da fé de uma mulher que ora assim, obrigado e te glorifico pela morte do meu marido. Peraí, 10 filhos, 36 anos, nunca trabalhou. Como que ela vai manter essas crianças? E aí ela fala que quando ela fez essa oração, quando ela abre o olho, os filhos dela estavam todos em volta dela, assim. Nossa. E aí ela fala assim, deu a mão pros filhos e falou, vamos orar? Todo mundo? Aí ela faz uma oração com os filhos. E ela fala assim, agora eu vou contar pra vocês, o papai de vocês não volta, ele morreu. Vamos chorar? E aí todo mundo chora. E ela fala que ali Deus começou a trabalhar grandemente na vida dela. Ela falou, não teve nenhum dia sequer que faltou um pão na minha casa, na minha mesa. E aí mostra, né? Ela faz uns stories, ela faz alguns vídeos na internet e mostra ela em volta da mesa com um monte de senhora, porque imagina, ela tem 83, 84 anos, ela tem filho de 60 e poucos anos. Então é um monte de senhoras em volta da mesa, mãe e filha, passando um momento de comunhão, lendo a palavra, orando, e ela fez um vídeo falando que o que manteve a casa dela de pé foi um momento de mesa. E eu nem ia falar isso, mas Deus trouxe pra gente caminho, então fica a mensagem pro pessoal. A gente perdeu isso. Não perdeu? Sim. Como que é a nossa casa? A mesa. Cada um Cada um vai pra um espalha. canto. Você viu como a gente perdeu algo poderoso? Aí eu te falo Às vezes jantar, as pessoas né? no celular, eu vejo. no celular. Cada um pega seu prato, vai pra frente da televisão. Vamos para as escrituras? Onde Jesus ministrava? Beleza. Em volta da mesa. Onde eram os discípulos? É Em volta da importante mesa. Quando ele ia nas casas, né? Quando
Cristo ia. Ele não alimentava a multidão primeiro e depois ele entregava a palavra. Falou pra Zaqueu, hoje vou pousar na sua casa. Vou pousar na sua casa. Olha, Foi lá, sentou na mesa com Zaqueu. Quando ele foi acusado pelos mestres, né, da lei, mestres, né, eram considerados os mestres, os fariseus, né, ele senta na mesa dos escarnecedores. Onde ele estava? Ministrando sentado na mesa. A gente perdeu isso. sim. Você vai num restaurante, tem um shopping aqui na frente, né, vai lá na praça de alimentação. Tem 4 ou 5 pessoas sentadas na mesa. Cada um tá com o seu celular e as pessoas não conversam. Não se conectam Perderam. mais. Perderam esse tempo de mesa. Esse tempo de mesa é precioso, é importante. A gente tem que trazer isso de volta. Não respeitam nem a si próprias, né? Porque ela pode estar sozinho, ela vai fazer questão de nem comer direito, né? Ela vai Comer estar direito ali. porque não sente o gosto do alimento, né? Não participa disso, né? Não, você vê, a gente tem o privilégio de fazer uma refeição, de sentir o sabor. Às vezes a gente não sente. Quando Não sente. vai ver, acabou a comida, né? Então assim, bom, não sei porque a gente, mas era respondendo a tua pergunta da oração, eu trouxe um exemplo que algo aconteceu na pandemia. Eu também passei um momento, como todo empresário, no início preocupado, né? Eu tenho uma revenda de automóveis. Eu lembro no dia que mandaram fechar as portas. E aí a equipe ficou abaladíssima, todos abalados. Eu tava com a minha fé muito forte. Muito. Eu tinha uma certeza dentro de mim que tudo ia ficar bem. Mas fora tava mostrando que tudo ia ficar mal. Tava tudo bagunçado. Tava tudo ruim. Você vê como uma vida com Cristo ela é diferente? Não importa o retrato. Não importa o que parece. Importa o que é. Sim. Porque a fé, a nossa fé, é ela que nos mantém de pé. E eu tinha certeza, mas não era um otimismo. É uma certeza que tudo ia ficar bem. E aí eu juntei a equipe toda. Nesse dia foi uma oração que eu fiz com a equipe e eu disse pra eles assim: vamos orar aqui todo mundo? A gente foi para um canto da loja, onde a gente conseguia ver. Todos são cristãos Né? lá? Não. Agora são, né? Só falta um só. Que legal. Só falta meu sócio, mas Se quiser também passar o nome da loja, fica à vontade. FM Veículos. Depois a gente Sim, deixa sim. os contatos no final lá. Com certeza. E aí eu lembro de chamar todos eles assim, falei assim: vocês confiam em Deus? Confia? Então vamos orar. E aí eu lembro de ter orado dessa maneira, que Deus vai nos proteger, que Ele é por nós, que ninguém da nossa casa seria abalado, nenhum de nós seria pego por aquela pandemia, nenhum de nós ficaria doente, que o nosso celeiro não ficaria vazio, que Deus ia prover para nós mais que o suficiente, e que seria uma época de transbordo na nossa casa. E aí você faz essa oração com tanta convicção, mas ninguém acreditou. Eu imagino. Todo mundo falou um amém assim, amém, sabe? Sim, amém. Será? Amém, né? E eu A falei fé assim, é isso, né? A eu falei, convicção. amém. Tudo o retrato era... E assim, eu vou bem resumir. Ninguém ficou doente. Eu não tive Graças a Deus. nenhum do funcionário com Covid. A gente teve que fazer estratégia, trabalhando com porta fechada, horário marcado. Foi uma loucura. Deus prosperou absurdamente. Teve meses da pandemia de eu vender 3, 4 vezes a mais com a porta fechada. Olha só. Explica. É Deus. Não, é sobrenatural. Não dá pra explicar. Eu tive um crescimento absurdo na pandemia. Sua esperança estava depositada em quem? Nele. Nele. Só nele. Falei assim, e aí nessa época eu já, né, ele já tava, né, Deus vinha me usando. Eu lembro de um dia de estar em oração, sabe? E clamando ao Senhor e eu não vou falar, não entrou um anjo no meu quarto. Eu não ouvi uma voz do sobrenatural, mas uma certeza no meu coração que dizia pra mim assim: cuida dos meus que eu cuido de você. Era só isso. Era a única certeza que eu tinha. Porque eu via ele me encaminhando pro evangelho, pra levar a palavra. Ele falava assim: cuida dos meus que eu cuido de você. Cuida dos meus que eu cuido de você. E de lá pra cá, o que aconteceu? Quanto mais eu me envolvo com o evangelho, com as coisas de Deus, né? Não tô incentivando um Deus de permuta pro pessoal, não, tá? Eu só tô contando uma experiência, mas não fiz por isso. É um porque testemunho. assim aconteceu comigo. Sim. Né? E pode acontecer de uma outra maneira com alguém. Mas assim, quanto mais eu me entrego à palavra, quanto mais eu me entrego pro meu chamado, para aquilo que ele me convocou,
mais ele me prospera, mais a minha casa é cheia, mais ele traz bênçãos para mim e menos requer de mim no meu trabalho. Porque qual que é o desafio hoje do empresário? Não consegue servir o Senhor por quê? Porque tem que trabalhar, tem que fazer estratégia, tem que estar envolvido, tem que ter reunião, não é assim? Sim. E eu não consigo te explicar isso. Eu não sei o que aconteceu, porque eu sempre fui esse cara que eu era enterrado na empresa. Eu era o primeiro a sair, primeiro a chegar, o último a sair, eu não tinha tempo pra nada. Eu já fui assim. Eu não conseguia almoçar. Eu não conseguia fazer um almoço com você na época do Nextel, lembra do Nextel? Lembro. Nossa. Sem o meu Nextel, a gente se conheceu Aquele na barulho época do vicia, Nextel. né? Você conseguia falar comigo? Meu Nextel era uma loucura. Você tinha no box, Olha. assim, Nossa. tocando, né? Porque o meu negócio é compra e venda de automóvel, é o dia inteiro, cotação. Vendas é uma loucura, né? Venda é uma loucura, tinha equipe, muita gente, não tinha vida. Eu não consigo te explicar. Porque assim, hoje eu faço. Eu tenho um melhor resultado trabalhando muito menos. E eu falo, é Deus. Por que eu não consigo te explicar? Porque não é sobre mim de novo. Se você perguntar, Michael, o que você fez? Eu não fiz nada. Eu não fiz estratégia. Eu não mudei. Ele vem mudando. Deus vem capacitando. Você fez o mais importante, fé. Fé. Então, assim, e aí ele vai preparando, o Giga, ele vai trazendo pessoas capacitadas Sim. para perto de você. Porque o problema do empresário hoje qual que é? Pessoas confiáveis, pessoas que vão te ajudar. Capacitadas, pessoas comprometidas. Então o que acontece? Ele começa a trazer, ele começa a preparar, capacitar quem está próximo a você. E aí ele vai te deixando mais preparado para o teu chamado, que é o que eu venho fazendo. Hoje a maior parte do meu dia é voltado para o evangelho, para construção de E vídeos, trabalhando e nada falta. trabalhando, as coisas vão fluindo, né? E assim, e um dia estressante é só um dia estressante. Mas que quando eu chego em casa eu tenho paz, porque eu sou muito bem casado, eu tenho um lar harmonioso. Como que você faz com a sua vida profissional e pessoal, assim? Você divide bem? Você consegue? É, Como tem que você sua trabalha? filha também, ali Eu, minha filha, eu desenvolvi eu falo isso pra minha esposa, ela dá risada, que ela faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Eu só faço uma só. Mas eu desenvolvi algo que eu chamo assim de hiperfoco, mas não foi nem estratégico, foi por característica. Então, por exemplo, eu tô aqui com vocês, esse aqui eu tô 100% aqui. Eu não tô pensando no que eu vou fazer daqui a pouco. O momento mais importante pra mim agora é esse aqui com vocês. Quando eu sair daqui, aí vai ser o que eu vou fazer. Então, tudo que eu me proponho fazer é 100% naquilo. Eu desenvolvi isso e acredito que Deus me capacitou assim, né? Quando eu comecei a estudar mais, buscar mais, a estar focado no que eu tô fazendo. Então, quando você pergunta como é que eu consigo fazer, eu só faço uma coisa por vez, só que focado. Se eu tô com ela, eu tô pra ela. Se a gente vai no cinema, se a gente tá jantando, se a gente tá tomando um café. Muito lá em bem. casa a gente tem uma cestinha da vergonha. Já contei isso aqui pra alguém. Qual que é a cestinha da vergonha? O primeiro que passa a mão no celular, o outro vem com a cestinha, joga o celular dentro, agora é a hora da gente conversar, tomar café. É Isso hora da bom. gente almoçar, Necessário horário de isso. família. Então ela, às vezes, né, tá ali, parou pra tomar um café, silencia o assunto, aí ela já vem com a cestinha, tô. Vem a cestinha da vergonha. Mas isso é importante, não perder a mesa, né? Não Como a perder a gente mesa, falou, né? não perder a mesa, conexão. Eu falo que eu tenho uma esposa muito comprometida no casamento, muito comprometida comigo, muito comprometida com o nosso bem-estar. Ela cuida de detalhes da nossa vida. Ela é atenta. Ela é atenta na relação, ela é atenta nas coisas que eu preciso. E da mesma forma eu com ela. Então, assim, a gente consegue fazer tudo, mas sem nos esquecer, sem nos deixar de lado, que é o mais importante. Essa é a melhor dica, eu acho, Né? pro casamento. Então, por exemplo, eu tô aqui hoje, Acho que não só ela casamento. tá comigo. Não tem nenhum lugar, Guigo, que eu entre que ela não possa estar. E é um prazer Né? recebê-la também, receber vocês. Amém. Tinha Né? tinha certeza que ela. Logo quando a gente casou, eu falei pra ela assim, eu queria te dizer algo, né? Logo assim, de cara. Ela falou que eu falei assim, eu quero dizer que qualquer lugar que eu vá estar, você pode estar. Você pode decidir não estar. Mas você pode estar. E se eu pudesse dar uma dica pro pessoal de casa aí, pros casados, trate a sua esposa dessa maneira. Se você tá num ambiente com amigos que a sua esposa não pode estar junto, talvez esses amigos não são para você. Sim. Se você tá frequentando lugares ainda
que Deus já te tirou, que não era pra você mais estar lá, Você insiste. é porque a sua esposa não cabe lá, então não é pra você mais estar lá, né? Se você tem uma maneira de falar, né? Só que quando tá na frente dela, você muda o teu tom de falar, é porque essa maneira sua de falar não é a forma adequada. Então, isso Deus foi tratando no meu coração. E eu falei pra ela, eu quero ter esse relacionamento com você. E ela tem total de liberdade. Hoje ela poderia, por exemplo, não querer estar aqui. E tava tudo bem. Mas ela pode estar aqui. E qualquer lugar que eu vou, já recebi convite de outros lugares que ela não cabia. Então, se ela não cabe, eu também não tenho que estar lá. Chega até a ser estranho, porque É. é uma unidade. É uma Você unidade. casado com a pessoa, Exatamente, se você é isso, a me gente ofender, se você tá torna um. ofendendo minha esposa. Nem tanto. Exatamente. por isso, a gente se Michael. torna, não, mas, Michael, vamos lá, mas só vai os homens. Eu falei assim, então só vai os homens, então eu não vou. Tanto, Porque se só vai os homens e as mulheres não podem estar Não lá, tenho nada é pra porque ir. tem algo que vai acontecer que as mulheres não têm que saber, eu não vou. Então, assim, as minhas decisões eu tomo baseado onde eu devo ou não entrar. Ela pode estar comigo? Se ela puder, eu posso estar lá. Ela é a minha melhor parte. E o mundo quer Ela é a taxar melhor essas parte. pessoas que fazem isso. Pô, você é mandado. Você é tal mandado. Não é isso. não amigo. é Você isso. precisa entender o que é unidade. Unidade. Se você entender o que é unidade, você vai saber o que eu tô falando. Exatamente. Eu fiz até um vídeo, um Reels essa semana falando sobre isso. O marido e a mulher. Você precisa entender o que é sagrado. Né? Quando a gente fala de unidade, de união, de casamento, é algo que é sagrado, é inviolável. Nada pode abalar a estrutura de um casal, porque é a base do casamento. E aonde que o inimigo ataca? Pode olhar. Exatamente. Mas Aonde ele ataca? quando a gente tem Jesus, a Bíblia fala, né? É um nó de 3 cordas. Isso, é isso aí. 3 nós, né? É uma Uma corda corda. de três pontas, né? 3 pontas. É. Então, você Três imagina, dobras. Cada um tá Três com uma dobras. interpretação aqui. é difícil de quebrar. Cordão de 3 dobras, né? Cordão de 3 dobras. É isso aí. Difícil de romper. Amigo. É uma força, é inquebrável. É Tem inquebrável. você, a sua esposa, unidade. Tem Jesus. O Espírito Santo não tem como. Acabou. Né? É isso que é o mais É isso. importante. Tá? Vamos responder Deixa eu- umas isso que eu ia perguntas? falar. Vamos. Vambora. Vamos responder. Uma você já foi respondida, que era o preparativo do devocional, você já respondeu. Ah, tá aqui Que era da perguntado. Daniele Moreira. Tá. Tem uma aqui da Luciara Matos, que ela fala: quais os passos para ter clareza às pessoas que vivem e alicerçam de sua fé em revelações nas igrejas e não na Bíblia? Tá. E aí, talvez, Deixando Pode ser a uma Bíblia em continuação. segundo plano. Uhum. o Lucas Honorato falou também como ele pode usar a Bíblia para ajudar com a ansiedade. Tá. Eu acho que ele vai falar da Bíblia, acho que pode ser. Então vamos lá. Primeira pergunta é da Luciara. Luciara falando sobre as revelações, né? O que acontece? A Bíblia, ela é um nosso manual. A Bíblia, ela é inerrante. Quando a gente quer uma revelação, pra gente ter certeza que ela vem de Deus, é bíblica, né? Eu falo pro pessoal tomar bastante atenção com revelações. Tomar bastante cuidado com o que houve de profetas, né? A Bíblia mesmo fala que, né, nos finais dos tempos iriam existir falsos profetas. A gente tem que ter atenção com isso. Quando a gente ouve uma palavra de um homem, o que a gente precisa entender? Que é a pergunta dela, como ter base se aquilo não é do homem, né? Ou se é uma palavra da Bíblia. Uhum. Deus nunca vai se revelar através... Existem profetas, sim, pessoas que entregam a palavra, sim, mas Deus nunca vai entregar uma revelação que contraria ou as escrituras ou o caráter dele. Uhum. Nunca. Então, se você recebe uma palavra, pode ser um homem que você considera um homem de Deus, um profeta, um pastor, enfim. Olha, Deus manda te dizer, Deus analisa. Se essa palavra contraria o que a Bíblia fala, ou se ela contraria o caráter de Deus, ela não veio de Deus. Uma outra coisa que a gente tem que tomar atenção é o quê? Doutrinas que são pregadas nas igrejas porque teve uma revelação da palavra. Só que ela contraria o verdadeiro evangelho. Deus, ele não tem que se revelar a nós nenhuma novidade, não é? Ele já deu uma base de 66 livros para nós. Tudo que a gente precisa saber está aqui. A gente não vai receber nenhuma doutrina nova, não tem nenhuma novidade ainda. Tudo que, já não, foi revelado. exatamente. Tudo para o que nós estamos aptos a saber, o que Deus quis nos revelar, porque tem coisas que ainda não foram reveladas e vai ser revelado só na eternidade, né? Não existe nenhuma revelação que acrescente ou diminua nada que está na Bíblia. Então, o cuidado que eu falo para as pessoas tomarem é isso.
né? Eu prefiro ter a cautela de dizer que sempre busque as revelações da palavra nas escrituras. Ela é a base que é fiel, que é o que é entregue para nós, que é o que a gente precisa saber. Todo o resto é perigoso, requer cautela. Essa é a forma como eu vejo, como eu tenho aprendido e como eu ministro na vida Quando das você pessoas. recebe a palavra, se você não conhece, recorra, né? Exatamente. Então, Busque por que se instalar na Bíblia, né? por que muitas pessoas recebem palavras e tomam como verdade? Porque não conhece o caráter de Deus, não conhece os princípios dele e tampouco as escrituras, né? A gente teve experiência de pessoa que recebeu profecia de, você vai casar com aquele cara, só que o cara era casado. Não, mas ele vai largar a mulher Já e vai não casar com condiz, você. né? Você entende? Como que uma palavra dessa pode ser? Não vai. Contrariando tudo que a Bíblia fala. Então, Uhum. é tipo essas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Sim, E a segunda era, o Lucas falou como poderia usar a Bíblia pra ansiedade. Para ansiedade, né? Ansiedade, eu falo assim, Lucas ansiedade. Honorato. Lucas Grande Honorato. abraço para todos Lucas, que estão aí ao vivo com a gente, pessoal. Eu falo assim, a gente primeiro precisa entender o que é ansiedade, né? A ansiedade é um excesso de futuro, né? Pessoa ansiosa, ela tem a mente muito no futuro, muito lá na frente. Então, ele tá sempre pensando ainda no que há de vir, não é? A depressão é aquela pessoa que é ligada ao passado, ligada às histórias, ao que viveu. Parece que nada de hoje é bom, tudo que era melhor é o que já passou. E o ansioso é aquilo que fica só almejando o futuro, né? E a Bíblia diz que o futuro, né? A gente não tem que se apegar às coisas, né, do futuro, porque tudo já está escrito pelas mãos de Deus, né? Eu falo assim, a Bíblia, ela nos ajuda como um manual que nos guia a qual o foco do cristão. O foco do cristão é a eternidade. O que traz a gente para a ansiedade é o transitório. O que tira a nossa paz? O que nos gera ansiedade? É o meu relacionamento, né? É o meu emprego, é a minha questão da minha saúde, é a empresa, é o que eu vou fazer amanhã, né? São essas coisas transitórias. Eu falo assim, a gente precisa compreender o que é o evangelho. O evangelho é aquele que nos traz a esperança da salvação. O nosso foco tem que ser Cristo e a salvação. Se a gente muda o foco, esse mundo só vai gerar em nós ansiedade, que é aquilo que eu estava falando para você no início, né? A gente... É um esforço para alcançar o vento. É sempre buscando algo. E é tudo insaciável, né? Essas coisas que nos alimentam... Algo que não vai te preencher. Não vai preencher nunca, né? Tudo que a gente almeja, ele é instantâneo. Quando você acaba de realizar, você perde o sentido e fica buscando sempre algo novo. Então, é Lucas, né, o nome dele? Isso. Lucas. Procura o Lucas, eu queria indicar ele, conhecer a história, o Evangelho de Cristo. Eu comecei a ler a Bíblia assim, isso traz uma paz para o nosso coração, porque quando a gente compreende a história de Jesus, a gente entende para que ele veio, por que ele viveu, a mensagem que ele trazia, por que ele morreu, por que ele ressuscitou e a esperança que ele traz para nossa vida. Essa esperança é o que me traz tranquilidade. Sim. Então não importa o que eu tô passando, Lucas, não importa o que você tá passando agora, não importa o seu dia de amanhã, não importa como vai o seu relacionamento, que isso não é o mais importante. Isso é tudo transitório. Isso aqui, esse podcast não vai mais existir, o nosso Exato. corpo físico amanhã não tá mais aqui. A beleza passa. Vai passar, a nossa vida é um sopro, o nosso foco tem que ser Jesus, tem que ser a salvação. Então, se apegue em Cristo, leia os evangelhos, Mateus, começa por Mateus, Marcos, Lucas e João. A palavra vai penetrar no seu coração e vai mudar, vai te arrancar essa ansiedade do seu peito. Quando você entender por que Jesus morreu por você, quando você entender o sacrifício dele na sua vida, essa sua ansiedade aí vai embora aí não. Que ele vai entender o que é mais importante. O que é mais importante. Eu lembro quando eu me converti, as pessoas, nossa, o Guilherme, já vem ele com a Bíblia debaixo do braço, não vai parar de falar de Cristo. Por quê? A gente fala o que o nosso coração tá cheio. Exatamente. Né? A gente vai falar do quê? O que tá queimando aqui dentro. Porque da mesma forma que eu recebi, eu quero que as outras pessoas também recebam. Isso é forte demais. Então, Lucas, leia a palavra. Busque Cristo, você vai ver. Isso vai mudar a sua vida por completo. A gente sempre acha que não, né? Muda. Cara, Você entender o evangelho é você entender o reino, entender o teu futuro, né?
Sim. Renatinho Velhinho. Ama a vida... É meu irmão, cara. Ama a vida do Mike e da Yara. Eles são pessoas incríveis na minha vida. Renatinho, grande abraço. Renatinho, obrigado abração, por estar aqui viu, com a meu gente. irmão? Renatinho é lá do Rio de Janeiro. Pessoal, Renatinho... mande as perguntas aqui, ó. Renatinho é lá da Lagoinha do Rio, né? Ele veio pra São Paulo algumas vezes, veio visitar a gente. O Renatinho tá com a gente desde o início lá, né? Desde o comecinho lá com a gente. Glória a Renatinho, Deus. homem de Deus, abração, viu, meu irmão? Motoqueiro, ele vem de moto do Rio. Abração, Renatinho. Bruno Moreira, ele diz assim, gostaria de saber a percepção sobre o calvinismo da visão de vocês. O que você acha sobre o calvinismo? Acho que os dois podem falar. É assim, ó, eu não gosto muito de usar a expressão calvinismo, não. Eu prefiro usar a teologia reformada, porque nasce da reforma, né? Posso te Claro. interromper? Acho que seria bom também, se puder passar uma breve passada no que é o calvinismo. Falar assim, se alguém não sabe, já saber e... Então vamos lá. É assim, a teologia reformada, ela prega o quê? Ela prega a reforma protestante, né? De Martinho Lutero. E quando a gente fala de teologia reformada, a gente vai falar inevitavelmente desses dois nomes. Martinho Lutero, que foi aquele que fez a reforma inicial, né, na Igreja Católica. Sem ele, né? Não teríamos o evangelho. Foi ele que carpiu o mato, né? Ele que foi lá e falou, não, peraí que o povo precisa ver isso. E aí o que acontece? Na verdade, a reforma não era propriamente para ter a divisão da igreja, né? Era a igreja católica. A reforma protestante era para ter uma reforma, né? Martinho Lutero, então, ele começou a defender algumas coisas que estavam acontecendo na igreja católica que eram contra a palavra do Senhor. Porque ela que é a nossa base. Qualquer lugar que você tá, se tá contrário à palavra, tá errado. Então não é sobre achismo, não é fazer o evangelho do jeito que a gente quer. É levar o evangelho como ele é. A igreja, ela se envolveu com o império, né? Se envolveu com o governo, que foi o Império de Roma, e ela começou a ficar deturpada de valores. Começou a vender indulgência, né? Sim. Você estuda isso também, né? Sim. Começou ele começou a tomar princípios que é fora o evangelho, que era fora o que Cristo pregava. Então Martinho Lutero, olhando aquilo ali, se chocou com tudo aquilo e fez a reforma. Então ele coloca lá 95 pontos da reforma, que tem até um livro sobre isso. Você tem esse livro? Não tem. Não, é legal pra caramba. Mostra ponto por ponto que ele defendeu da reforma. E aí os líderes da igreja expulsaram Martinho Lutero como um rebelde. Muito taxado. Muito... Bateu. E ele não queria, né? Na verdade, ele era um bispo, né? Ele era um bispo da linha de Santo Agostinho, Naquela época, se eu não me engano. nem todos podiam ter acesso à Bíblia. Entende? Na verdade, nem todos, não. Só eles tinham, né? Somente o clero lá, né? Então eles entregavam as escrituras do jeito que eles queriam, Hoje né? ainda existe em algumas regiões isso, né? Tem ainda. Tem alguns lugares que ainda acontece isso. E aí o que acontece? Ele foi expulso da igreja, e aí quem defendeu, né, essa linha de protestante foi João Calvino. Então, quando a gente fala de teologia reformada, é quase que impossível falar desses dois nomes, né? A gente não falar. Eu não gosto de falar que eu sou calvinista ou levar essa lei, porque senão a gente fica dando glória ao homem, né? Eu acho que é assim, a gente tem algo a aprender de ambos. A gente sempre tem algo a aprender, sabe, de alguém. Sim. Por exemplo, você tá assistindo um coach, você vai guardar pra você algo que é bom. Sim. Né? Você não vai levar tudo, talvez. Você vai filtrar. Você vai filtrar, você vai fazer uma filtragem. Eu acho que é isso. Por isso que é assim, estude as escrituras para que nenhum homem vos engane. Né? Você tem dúvida de algo? Vai lá e leia você a palavra. Vai lá e busque você, Jesus, o Espírito Santo de Deus. E ele vai avivar no seu coração. É isso aí. Sabe? Isso é importante. Qual é a melhor? Qual que tá certo? Cara, busca você a palavra. O Espírito Santo vai falar ao seu coração. Eu sempre falo isso. Né? Como você falou, a glória não é do homem, a glória é de Deus. Exatamente. E assim, só pro pessoal, vou pincelar, depois o pessoal pesquisa, senão a gente se alonga demais, porque é um assunto que... Ontem a gente falou um pouco disso no podcast, né? João Calvino, quando ele vem... O que ele defende? Depravação total do homem,
né? E defende uma eleição incondicional. A salvação não depende do homem. Então isso choca muito. Né? Esses dois Sim. primeiros pontos, são 5 total, mas esses dois primeiros pontos já confrontam toda a maioria do evangelho, né? Porque o homem é morto pelos seus pecados e pelos seus delitos. Então ele defendia isso. Que o homem morto ele é incapaz de se salvar. Então ele tem que ser escolhido e predestinado pelo Senhor. Então ele tira a ação do homem e coloca a ação em Deus. E aí como é que você fala isso para as pessoas? Sim. Não, fui eu que encontrei o Senhor. Fui eu que cheguei até lá. Não, eu não estou morto nos meus pecados. Não, fui eu que decidi encontrar. Então os pontos principais do calvinismo é esse. É a gente entender a A nossa graça natureza. irresistível, né? Então é assim, primeiro a gente tem que entender soberania do Senhor. Ele é soberano sobre todas as coisas. Isso é uma coisa que é difícil das pessoas compreenderem à primeira vista também, que ele é soberano sobre todas as coisas. E que a gente não tem o livre-arbítrio, olha só. O homem não tem o livre-arbítrio. É isso que prega Calvino. A gente é preso nos nossos pecados. Então a gente tem que ser achado por Deus, tocado pelo Espírito Santo, para que a gente seja capacitado, então, para agir na fé que é colocado em nós pelo Espírito Santo, porque a gente não é capaz de ter fé sem o Espírito Santo. E aí, então, agora eu posso, com o Espírito Santo, exercer a minha fé. E eu exerço a minha fé através de obras, mas eu não sou salvo pelas obras. Porém, o amor que está em mim, pela fé que eu tenho, que Jesus é meu Salvador, eu começo a ter boas obras. E qual é uma delas? Levar o Evangelho. Ah, mas você precisa pregar o Evangelho para ser salvo? Não. Porque eu sou salvo pela graça. E qual é essa graça? É a graça irresistível, que é diferente da graça comum, que a graça comum é essa que está sobre todos os homens. Então é um assunto que as pessoas complexo, precisa de mais Você tempo. estuda sobre isso, né? Sim, eu busco Então, você busca entender isso, né? melhor. Entender melhor, né? Então eu tô caminhando nessa linha do Você tá na reformado. reforma, né? Eu tô na reforma e tô sendo discipulado nessa área. Então, o primeiro ponto, né, para ele que perguntou, que ele quer entender sobre o calvinismo, é assim: você precisa entender duas coisas: que Deus é soberano sobre todas as coisas, tudo acontece por causa dele e nos planos de Deus. E que o homem é morto pelos pecados. Depois que Adão e Eva morreu, depois que Adão e Eva pecou, o pecado entrou na humanidade. E a partir daí somos todos descendentes do pecado. E mortos no pecado a gente não consegue ter fé. Então a gente tem que ser encontrado pelo Espírito Santo. Então, assim, para você entender os pontos da reforma: soberania de Deus e perversão total do homem. Entender a natureza nossa que é perversa. Sempre a gente vai querer fazer o ruim. Por isso que desde o começo a gente tá falando isso. Não é sobre mim, é sobre ele. Porque eu não quero fazer. Mas ele, através do Espírito Santo, coloca o desejo no meu coração para agir. Apóstolo Paulo falou isso, né? O bem que eu Apóstolo não Paulo, quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal, né? Mas o mal que eu não quero fazer, é esse que eu faço. E aí ele fala assim, né? É uma luta, né? Quando você vê eu fazendo algo de bom, não sou eu. Exato. É Deus agindo que através habita. de mim. E aquilo que eu faço de mal, esse sou eu. Então, essa é um dos versículos, né? Um dos capítulos que a reformada se defende, né? Que é essa explicação de Paulo, porque o evangelho verdadeiro é o de Paulo, né? O evangelho verdadeiro é o de Paulo. O Novo Testamento, 70% foi Paulo. 70% é. Ele é o maior escritor das cartas. Quer entender como viver o evangelho é ler todas as cartas de Paulo. Ali é o evangelho puro. Saiu daquilo ali é invenção. Saiu daquilo ali é o homem fazendo perfumaria na igreja. Você viu coisa que você acha que é a verdade, busca lá Entendeu? primeiro Tem, para depois. Então, assim, só para finalizar esse ponto, as igrejas hoje chamadas históricas, né, ou as igrejas reformadas, que pregam o evangelho reformado, é uma igreja muito prática. Por exemplo, um culto numa igreja reformada dura 1 hora. Oração, louvor na palavra. O louvor não é um louvor, é um louvor muito selecionado, que eles louvam somente o que está nas escrituras, né? Que esse é o verdadeiro louvor a Deus, é aquele que a gente lê a palavra de forma cantada, né? Exatamente. Salmos, né? Os salmos, exato. A palavra, né? Que sempre entregue por um presbítero,
e a oração. Dura 1h, 1h10 um culto. A partir do... né, que a gente vê acontecendo nas outras igrejas, mais um show, né? Fica atrativo, né, pro público. É mais louvor Né? e menos palavra. Mais louvor, menos palavra. Existem outras atrações, vamos chamar assim, para ficar mais atrativo para as pessoas. Então foge um pouco bastante, na verdade, né? Do evangelho tradicional, que é esse que a gente vê na palavra. Então eles se apegam muito com isso, né? O reformado, ele se apega muito o que a Bíblia fala. Por exemplo, para montar um culto que tem liturgia, não tem jeito, né? Tem que ter uma liturgia, sempre existiu. Mas a liturgia que está escrita na palavra, se não tá lá, é mais ou menos assim. Se não tá lá, não tem que pôr. Então tem coisas que nem... Eu sempre falo, as pessoas precisam entender que você tá indo lá para buscar Deus. Você não tá indo lá para ser aceito. Tipo, pô, hoje as pessoas buscam algo que menos mexa na consciência delas. Na verdade, o culto, né? Por que chama culto? Porque culto é culto a Deus. Então, assim, o que eu falo sempre, né, e tô falando bastante lá no Café com Cristo, tentando elucidar as pessoas, é buscar uma igreja onde Cristo seja o centro. Né? Uma igreja teológica, teocêntrica, é aquela que coloca no centro do culto Cristo. Né? A gente vê hoje muito homem no centro do culto. Né? Adoração ao homem. Então, é o Deus da prosperidade, é o Deus que vai resolver todos os seus problemas, né? E a Bíblia fala que nesse mundo teremos aflições, não tem como fugir disso, né? Então o culto, ele tem que cultuar e reverenciar unicamente Deus. Então ele não tem que ser um culto que nos agrada. O culto que nos agrada, ele não te transforma. Se a gente for na igreja e ouvir uma palavra que ela, nossa, que palavra legal, que mensagem, tô saindo com o coração cheio. Essa mensagem, ela vai te abastecer durante minutos, mas ela não vai te confrontar. Se ela não te confrontar, ela não vai te transformar. Sim. Você pega as pregações de Paulo, era só cajadada. Lê as cartas de Paulo. Todas as cartas de Paulo eram exortando as igrejas. Exortação, exortação, exortação. Porque é o que a gente precisa. E hoje não é diferente. A Bíblia é tão atual que você lê uma carta de Paulo, por exemplo, seja ela qual for, destinadas às igrejas, elas servem direitinho para os nossos dias. Porque a humanidade passa os mesmos problemas que passavam as igrejas primitivas, não tem jeito. Sim. O André Luiz Augusto. Boa noite, manda um salve para meu irmão Michael. Abração, meu irmão, abração. Obrigado, viu? Pessoal demais aí. Obrigado agradecemos de coração todos vocês que participaram. Estamos chegando no fim, né? Passa rápido, né? Passa rápido. Passa rápido. Estamos chegando no fim. Quero agradecer a todos de coração que você tenha sentido o poder do Espírito Santo, que você tenha recebido essa palavra com muito carinho, que essa palavra ajude você no seu caminho, que você mude os seus hábitos, mude os seus ambientes, cuidado onde você está, cuidado com o que você está falando, o que você está fazendo, isso é importante. Leia a Bíblia, né? Como o Maico falou, busque na Bíblia, busque na palavra, vê se está fazendo sentido isso que você está ouvindo, se está fazendo sentido isso que você está falando. Porque o que faz sentido verdadeiramente é o que Cristo nos ensinou. É isso aí. Né, Michael? Muito bom, meu irmão. Exatamente isso. Michael, fala um pouquinho da sua loja. Quiser explicar aí onde é a sua loja. Então, a gente tem uma revenda de automóveis em São Paulo, na zona leste de São Paulo, numa das maiores avenidas aqui de concentração de loja de carro da América Latina. Tá no Guinness lá. Avenida Anhamelo, não sei se vocês conhecem lá, conhecem? Tô lá há 23 anos, minha loja é FM Veículos, a gente tá lá no número 5513. Segue lá, pessoal, FM Veículos. Lá no Instagram tá FM_seminovos, para quem quiser acompanhar a nossa página lá no Instagram, ou fmveículos.com.br no nosso site. Tem todo o estoque atualizado lá. Só acessar lá, tem os WhatsApp dos vendedores. Só chamar lá, a gente trabalha com toda a linha de automóvel nacional importado. Vai ser um prazer atender vocês também. Vou lá qualquer hora. Vai lá, vou lá meu conhecer. Convidado, vai lá, vai ser um prazer te receber. Com certeza. Pessoal, Michael, eu agradeço de coração. Eu que agradeço, mano. Deixa a visita. Perguntinha aqui pra ele. A Rosângela Araújo perguntou: que mensagem você pode passar para os jovens que atualmente andam afastados dos caminhos de Deus? Amém. Olha só, os jovens é uma promessa do Senhor, né? Essa nossa geração, a gente tem promessa de um grande avivamento aqui através dos jovens, né? O jovem tá, infelizmente, essa geração, eles estão
buscando muitos prazeres imediatos. Estão muito voltados aí pro instantâneo, né? Esse mundo rápido, esse mundo touch que a gente tem, né? Onde tudo é muito depressa, né? Os jovens estão deixando de viver processos, né? Então hoje você quer um iFood, é 5 minutos para chegar em casa, né? Você quer uma carga de dopamina, você pega teus vídeos Sim. aqui rapidinho, não é verdade? Tudo muito na palma da mão. Essa rapidez que o mundo tá, ele afastou o jovem de viver processos. Então, a mensagem que eu queria dar para esse pessoal é: viva os processos que Deus tem para sua vida, sem pressa, né? Entenda o verdadeiro chamado que vocês têm, né? Essa juventude tem algo poderoso, né? Eu falo assim, as igrejas elas precisam ser mais ativadas, sabe? A igreja ela precisa estar mais cheia do Espírito Santo. E eu vejo muitos jovens, muitos ainda longe da igreja, mas muitos jovens estão na igreja mudando forma de adoração. É lindo ver o jovem hoje, né, de joelho dobrado, orando, tomando a presença do Espírito Santo, levantando. Então, para você que está aí afastado dos caminhos do Senhor, procurar andar com pessoas que professam a fé, né, que estão dentro das igrejas, que estão dentro das células, né, se aproximar, ouvir os mais velhos, principalmente, né, ouvir pai e mãe. Cara, se eu tivesse ouvido meu pai e minha mãe, né, quanto mais novo, você também, né, meu irmão? Vocês também, né? Êxodo Quanto que a 20. gente, né, quanto a gente não teria deixado de Erraria errar, né, meu irmão? Como a gente teria acertado. Então, ouvir os pais, ter amizade com os pais. Às vezes a gente não compreende, né? É o momento que a gente tá achando que os nossos pais são antiquados, careta, mas na verdade eles são um poço de aprendizado, né? Mas voltem os caminhos ao Senhor. Busque Deus incansavelmente, né? Incessantemente. Esse mundo não tem nada. Eu posso garantir para vocês. Para os jovens que estão buscando aventuras, estão buscando prazeres imediatos, aí eu vivi tudo isso. O mundo lá fora não tem nada para nos oferecer. Nada. Pode ser atraente aos olhos por um instante, mas eu falo assim, eu gosto de comparar a nossa vida sem Cristo como um corpo sem alma, né? Eu era oco, irmão. Né? Eu tinha um coração duro. Eu tinha um coração de pedra. Eu não estendi a mão para ninguém. E quando Cristo tomou conta da minha vida, eu pude viver realmente a essência, né? Que é ser a semelhança de Cristo. Então busque o caminho do Senhor, busque Cristo como modelo de vida, leia a Bíblia, congregue, ande com jovens que têm a luz, que têm o Espírito Santo aí, que com certeza vocês vão achar o propósito e a missão na vida de vocês. É isso que eu quero deixar para os jovens aí. Palavra poderosa. Palavra poderosa, eu tenho certeza que vai alcançar vidas. Amém, meu irmão. Vai alcançar muitas vidas. Amém. Pessoal, não podia esquecer de falar dos nossos patrocínios. Traject Viagens, tá? Uma agência de viagens excelente. Você que quer fazer a sua viagem lazer com sua família, você que tem empresa e quer ter uma política de viagens perfeita, entre em contato com eles. Pode ter certeza que eles vão te auxiliar no que for preciso. Pequenas, médias e grandes empresas, tá bom? Tem uma página, a 3S, essa página é minha, onde eu falo, exponho a palavra de Deus, onde eu falo de Jesus, faço lá as lives, vai ser todas as terças-feiras agora, tá? Às 21 horas, pro nosso Deus, pro nosso Senhor, para alcançar mais e mais pessoas, que vocês sejam avivados pela palavra do reino. Assim como ela encontrou a mim, encontrou o Maico, encontrou o Léo, que ela possa encontrar vocês, porque Jesus já tá lá te esperando. Tá? Maico, obrigado mais uma vez, meu irmão. Obrigado você, meu irmão. Agradeço a Yara, que tá lá só olhando pra gente aqui. Agradeço de verdade. Também. Quero agradecer primeiro a Deus pela oportunidade. Com certeza. Nós estamos aqui falando o nome dele, honrando a ele. Amém. Você, Maico, uma referência que eu tenho, eu sempre escuto você, busco ali. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, continue com isso. Obrigado a Yara por proporcionar isso a gente. E a todos que estiveram presentes, né? E mandaram suas perguntas, participaram. Obrigado a todos. Gente, obrigado. Até nosso próximo podcast. Grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Até mais.